Fala galera, beleza? Mais um vídeo da Freela, hoje sexta-feira, e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Então solta a vinheta. Então galera, começando mais um vídeo, e hoje nós vamos falar do instinto. O que é o instinto? É uma qualidade excepcional que todo ser humano tem em si próprio, mas poucos dão valor. Às vezes a gente não percebe, a gente não para ver que na realidade o instinto ele está atrelado em nós e ele faz parte da nossa vida e a gente deve dar valor a isso e percebê-lo como uma qualidade e não um defeito. Muitas pessoas seguem o instinto e tomam bastante na cabeça e tal, mas tomam menos do que se não seguissem. Outras não seguem e tomam muito na cabeça. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, eu mesmo, há muitos anos atrás, não era de ouvir o meu instinto. Eu simplesmente fazia as coisas com base na opinião alheia. Eu ouvia muito o que os outros tinham a dizer para mim a respeito de um certo raciocínio acerca do meio do empreendedorismo, né? Do meio administrativo. E aí eu sempre me dava mal, sempre. Na maior parte das vezes eu me dava mal, poucas vezes saía como combinado, né? Hipoteticamente saía como combinado. Então eu comecei a analisar uma forma que eu poderia utilizar para aprimorar-me, para que eu conseguisse falhar menos, para que eu conseguisse acertar mais. E pensando com os meus botões por muito e muito tempo, eu cheguei a uma conclusão que na verdade era óbvia. Era muito óbvia e estava na minha cara. Existe um vídeo do Steve Jobs, muito conhecido, que ele está em Stanford, vocês podem encontrar aqui no YouTube esse vídeo. E nesse vídeo ele está lá no púlpito falando sobre algumas coisas e ele cita exatamente isso. Não dê ouvidos, abre aspas, não dê ouvidos para a opinião alheia e siga seu instinto. Ele já sabe o que você quer, o seu instinto já sabe o que é certo, já sabe o que funciona. Nós temos este instinto e esse instinto ele vem da época paleolítica, da época onde nós éramos seres em processo de evolução. Não que ainda não sejamos, mas somos bem mais do que éramos, né? Então, no processo de evolução, nós desenvolvemos essa questão que hoje se tornou o nosso instinto. Né? O instinto de sobrevivência, o instinto de recuperação, o instinto de saber lidar com as situações adversas da vida, por mais que nós não tenhamos muita experiência acerca dessas situações que podem acontecer. Tá? Então, o nosso cérebro, ele, nas amígdalas do nosso cérebro, existem uma série de informações e a gente busca essas informações quando nós nos encontramos em uma situação. Nosso cérebro tenta procurar algo similar que já tenha ocorrido conosco para que nós consigamos tomar uma atitude imediata em prol de solucionar um problema ou em prol de algum raciocínio que seja qualquer coisa. Então isso foi baseado a princípio no instinto de sobrevivência e aí foi se desenvolvendo conforme a humanidade foi evoluindo. E cá estamos nós, com esta qualidade maravilhosa que poucos dão valor. Então, o Steve Jobs ele fala exatamente sobre isso e é uma coisa muito interessante, porque eu mesmo deixei, como eu disse, eu deixei passar e tal, eu já tinha visto este documentário, esse pequeno trecho dele falando e tal, e aí, com muito tempo depois, eu tive esse estralo, pensando em como arrumar uma solução, eu tive esse estralo, e esse estralo foi: eu sei o que eu preciso confiar no meu instinto e ouvir menos as pessoas à minha volta, ouvir menos as vozes que ficam falando e falando e falando. Você como empreendedor provavelmente deve passar muito por isso, você deve ter até mesmo os seus familiares decepcionando você no que se refere a apoio, né? No que se refere a seguir um modelo de vida diferente da maioria, a pensar fora da caixinha,
a resolver problemas de uma forma diferente do que a maioria das pessoas fazem. Então as pessoas, os amigos, a família, todo mundo vem e te dá uma opinião que às vezes não é muito aquilo que você pensava, que você estava procurando, e até te decepciona, te faz infeliz, te faz desistir, engavetar projetos e deixar tudo para lá. Então, quando você ouve seu instinto, e foi o que aconteceu comigo, você reduz muito gravemente a quantidade de falhas que você tem na sua vida. No longo prazo, você consegue obter resultados melhores. Você pode ver que quando você não segue seu instinto, você costuma falhar muito. Você costuma falhar repetidas vezes e você costuma falhar de forma feroz. Você costuma falhar feio, né? Poucas vezes você consegue obter um resultado bom ao não ouvir o seu instinto. Agora, quando você ouve o seu instinto, você tende a acertar mais do que errar. Você também erra, mas menos. E esses erros, eles não são ruins, são erros didáticos. Todo erro é erro didático, mas esses erros, eles têm uma qualidade melhor, porque você consegue absorvê-lo de uma forma mais funcional, otimizá-lo e evitá-los. Eu já disse aqui no canal várias vezes que você pode cometer vários erros. O ruim é quando você comete o mesmo erro seguidas vezes. Aí você está completamente erradíssimo e você precisa parar para rever o que você está fazendo de errado e corrigir. Então, esse tipo de erro proveniente de seguir o próprio instinto é um erro natural, é um erro comum, como qualquer outro, mas é um erro que você pode tirar um aproveito, porque parte através da sua própria experiência. É você sendo um químico, testando coisas, testando modelos que vão funcionar, que não vão funcionar. É você pivotando a sua ideia na sua empresa, ou a sua ideia que ainda não é uma empresa, que pretenderá ser uma empresa. Então, essa questão é uma questão que precisa ser desenvolvida, você precisa trabalhar nisso sem medo. E quando você cair, você levanta e aprende, e assim segue a humanidade, certo? Agora, que o instinto é uma coisa extremamente interessante, para a parte boa. Quando você segue seu instinto, a sua taxa de acerto é bem maior, sempre. É uma coisa muito ligada ao nosso passado, é uma coisa muito ligada ao nosso cérebro, a quem nós somos, as informações acumuladas em nós a respeito de várias situações que nos ajudam a sobreviver dia após dia. Então, ouça o seu instinto, siga ouvindo o seu instinto, nunca abandone seu instinto. Os grandes empreendedores que deram certo, eles ouviram o instinto deles mais do que qualquer outra coisa. Muitas histórias, como provavelmente vocês já devem ter ouvido. Se não ouviram, assistam o Day One, onde o dono da Localiza, que é aquela empresa que aluga carros, ele conta a história dele. Em um trecho ele fala um pouco sobre algo que remete a instinto, e é justamente isso. Você deve ouvir o que você tem a dizer para si mesmo quando chega uma hora de decisão, quando você entra numa bifurcação e você precisa escolher um caminho. Escolha o caminho do instinto sempre. Sempre escolha o caminho do instinto. Pessoas vão te falar, pessoas com gabarito, pessoas categóricas vão te falar: não faça isso, não faça aquilo. Não é para ignorar, absorva e se previna para possíveis erros, mas não deixe de seguir seu instinto. Se por algum motivo você estiver num caminho prestes a esquecer o seu instinto para seguir o que as pessoas estão dizendo, você está completamente errado. Pare, pense, se acalme e daí siga em diante. Então, esse vídeo é um vídeo bem mais curto. No blog nós temos uma prévia, uma continuação. Nós temos mais um trecho sobre esse mesmo raciocínio por escrito, explicando mais profundamente, mais detalhadamente a respeito do assunto. Se você não conhece, acesse, o link está aqui embaixo na descrição, www.freelamedia.com/blog. Se cadastre lá, toda semana, toda sexta-feira você vai receber o conteúdo no seu e-mail. E daí você ativa o sininho aqui no YouTube e também recebe mais conteúdo. Esse conteúdo nós temos que disseminar para mais pessoas. Que se você conhece alguém que se interessaria por esse assunto e que poderia otimizar-se, maximizando-se, então compartilhe, marque seus amigos, comente aqui embaixo se você tem uma sugestão para algum tema, ou se você quer deixar a sua resenha, a sua ideia a respeito deste vídeo.
pode escrever, eu vou ler e a gente vai bater um papo no próximo vídeo, ok? Então uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e até mais. Tchau, tchau.